A Sentinela, edição de estudo, agosto de 2020. Estudo 31. Este artigo será estudado na semana de 28 de setembro a 4 de outubro. Você está aguardando a cidade que tem verdadeiros alicerces? Texto temático. Ele aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Hebreus 11:10. Cântico 22. Que venha o reino de Deus. O que vamos ver? Sem dúvida, não vemos a hora de Jeová cumprir as promessas dele. Mas esperar por esse momento pode ser um teste para a nossa paciência e, às vezes, até para a nossa fé. O exemplo deixado por Abraão pode nos ajudar a ter paciência para esperar Jeová cumprir suas promessas. O que podemos aprender com ele? E o que podemos aprender do bom exemplo de outros servos de Jeová dos tempos modernos? Parágrafo 1. Que sacrifícios muitos estão fazendo e por quê? Milhões de servos de Deus estão fazendo sacrifícios. Muitos irmãos e irmãs decidiram continuar solteiros. Casais adiaram o momento de ter filhos. Famílias estão simplificando a vida. Por que eles tomaram essas decisões? Eles querem dar o seu melhor no serviço de Jeová. Eles estão satisfeitos com o que têm e confiam que Jeová vai prover tudo o que eles realmente precisam. Há algum risco de esses irmãos se decepcionarem? Claro que não. Que prova temos disso? Uma delas é que Jeová cuidou das necessidades de outros servos do passado. Por exemplo, ele abençoou Abraão, o pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11. Parágrafo 2a. De acordo com Hebreus 11, 8 a 10 e 16, por que Abraão estava disposto a sair de Ur? B. O que vamos ver neste estudo? Abraão tinha uma vida bem confortável na cidade de Ur, mas de boa vontade deixou tudo para trás. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces. Hebreus 11, 8 a 10 diz: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. O versículo 16 diz: Mas o fato é que tais pessoas procuram alcançar um lugar melhor, isto é, um lugar que pertence ao céu. Portanto, Deus não se envergonha delas, de ser chamado seu Deus, pois preparou para elas uma cidade. Que cidade é essa? Que desafios Abraão enfrentou enquanto aguardava a construção dessa cidade? E como podemos imitar Abraão e cristãos de nossos dias que seguiram o exemplo dele? O que é a cidade que tem verdadeiros alicerces? Parágrafo 3. O que é a cidade que Abraão aguardava? A cidade que Abraão aguardava é o reino de Deus. Esse reino é formado por Jesus e por 144 mil cristãos ungidos. Paulo se refere a esse reino como uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22. Jesus ensinou seus discípulos a orar por esse mesmo reino e a pedir que ele viesse para que a vontade de Deus fosse feita na terra como é feita no céu. Parágrafo 4. De acordo com Gênesis 17, 1, 2 e 6, o que Abraão sabia sobre a cidade, ou reino, que Deus tinha prometido? Será que Abraão sabia dos detalhes de como o reino de Deus estaria organizado? Não. Por centenas de anos, esses detalhes foram um segredo sagrado. Efésios 1, 8 a 10 e Colossenses 1, 26 e 27. Mas Abraão sabia que alguns dos seus descendentes se tornariam reis. O próprio Jeová tinha prometido isso para ele. Gênesis 17, 1 e 2 diz: Quando Abrão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e lhe disse:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. O versículo 6 diz: Farei com que seus filhos sejam muito numerosos, e farei com que você se torne nações, e reis virão de você. E Abraão tinha uma fé tão forte nas promessas de Deus, que era como se ele pudesse ver aquele que seria o rei do reino de Deus, o ungido, o Messias. Foi por isso que Jesus disse aos judeus dos seus dias: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se muito com a perspectiva de ver o meu dia. E ele o viu e se alegrou. João 8:56. Fica claro que Abraão sabia que seus descendentes formariam um reino que teria o apoio de Jeová, e ele estava disposto a aguardar Jeová cumprir a promessa que tinha feito. Parágrafo 5. Como sabemos que Abraão estava aguardando a cidade projetada por Deus? Como Abraão mostrou que estava aguardando a cidade, ou reino, projetada por Deus? Primeiro, Abraão não se associou a nenhum governo humano. Ele continuou a viver como nômade, se mudando de um lugar para outro, sem apoiar nenhum rei humano. Além disso, Abraão não tentou ter seu próprio reino. Em vez disso, continuou obedecendo a Jeová, esperando que ele cumprisse sua promessa. Por fazer isso, Abraão mostrou que sua fé em Jeová era muito grande. Vamos ver alguns desafios que ele enfrentou e o que podemos aprender do seu exemplo. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 5 diz: Como Abraão mostrou fé nas promessas de Jeová. Que desafios Abraão enfrentou? Parágrafo 6. Como era a cidade de Ur? A cidade onde Abraão morava era relativamente segura, confortável e bem desenvolvida. Ela era protegida por muralhas bem altas e em 3 lados estava cercada por canais profundos. As pessoas de Ur dominavam a escrita e operações matemáticas. E parece que ela funcionava como um centro comercial, porque em algumas escavações naquela região foram encontrados documentos de transações comerciais. Ali havia casas feitas de tijolos, com paredes rebocadas e pintadas com cal. Algumas dessas casas tinham 13 ou 14 cômodos que ficavam ao redor de um pátio com chão de pedras. Parágrafo 7. Por que Abraão precisou confiar em Jeová? Abraão teve que confiar que Jeová cuidaria da segurança dele e de sua família. Por quê? Porque ele e Sara tinham deixado para trás uma cidade segura e confortável para morar em tendas ao ar livre na terra de Canaã. Não haveria mais paredes de tijolos, muralhas ou canais para protegê-los. Em vez disso, eles poderiam facilmente ser atacados por inimigos. Parágrafo 8. O que aconteceu com Abraão certa vez? Abraão fez a vontade de Deus, mas mesmo assim ele passou por dificuldades. Certa vez, uma grande fome atingiu justamente a região para onde Jeová havia mandado Abraão. Abraão não tinha como alimentar sua família. Por isso, ele resolveu se mudar temporariamente para o Egito. Só que enquanto estava lá, Faraó, o governante do país, tomou a esposa de Abraão. No fim das contas, Jeová convenceu Faraó a devolver Sara. Mas até isso acontecer, consegue imaginar como Abraão ficou ansioso? Parágrafo 9. Que problemas de família Abraão teve que enfrentar? Para piorar as coisas, a vida familiar de Abraão também não era nada fácil. Sua querida esposa, Sara, não conseguia ter filhos. E eles tiveram que suportar essa dor por décadas. Então, Sara decidiu dar sua serva, Agar, para Abraão. Sara achava que dessa forma ela e o marido poderiam ter filhos por meio de sua serva. Mas quando Agar ficou grávida de Ismael, ela começou a desprezar Sara. A situação ficou tão difícil que Sara fez com que Agar fugisse de casa. Parágrafo 10. Que acontecimentos envolvendo Ismael e Isaque testaram a confiança de Abraão em Jeová? Depois, Sara finalmente ficou grávida e teve um filho com Abraão, que ele chamou de Isaque.
Abraão amava seus dois filhos, Ismael e Isaque. Mas por causa da maneira má como Ismael tratava Isaque, Abraão teve que mandar Ismael e Agar embora. Mais tarde, Jeová pediu para Abraão sacrificar Isaque. Nessas duas situações, Abraão teve que confiar que Jeová cumpriria as promessas que tinha feito sobre seus filhos. Parágrafo 11. Por que Abraão teve que esperar com paciência em Jeová? Ao longo da vida, Abraão teve que aprender a esperar com paciência em Jeová. Ele devia ter mais de 70 anos quando saiu de Ur com sua família. E por uns 100 anos, ele viveu em tendas, viajando pela terra de Canaã. Abraão morreu com 175 anos. Mas ele não viu Jeová cumprir a promessa de dar aquela terra para seus descendentes. E ele também não viveu para ver o estabelecimento da cidade, o reino de Deus. Mesmo assim, a Bíblia diz que Abraão morreu idoso e satisfeito. Gênesis 25, 8. Apesar de todos os desafios que teve de enfrentar, Abraão continuou com uma forte fé e esperou em Jeová com alegria. Por que Abraão conseguiu perseverar? Porque ao longo da vida dele, Jeová o protegeu e o tratou como amigo. Parágrafo 12. O que nós estamos esperando? E o que vamos considerar? Assim como Abraão, nós estamos esperando a cidade que tem verdadeiros alicerces. Mas não estamos esperando a construção dela. O reino de Deus foi estabelecido no céu em 1914 e já está controlando todo o céu. Mas nós estamos esperando que esse reino governe toda a terra. Enquanto isso não acontece, nós precisamos enfrentar muitas situações parecidas com as que Abraão e Sara enfrentaram. Será que os servos de Jeová hoje estão conseguindo imitar o exemplo de Abraão? As histórias de vida de irmãos publicadas na Sentinela mostram que muitos hoje também têm fé e paciência, como Abraão e Sara. Vamos considerar algumas dessas histórias e ver o que podemos aprender com elas. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 12. Um casal idoso continua servindo fielmente a Jeová apesar dos desafios. Eles mantêm a fé forte por se concentrarem nas promessas de Jeová para o futuro. A legenda da imagem diz: assim como Abraão e Sara, como os servos de Deus mostram fé e paciência. Eles imitaram o exemplo de Abraão. Parágrafo 13. O que você aprendeu com a história de vida do irmão Bill? Esteja disposto a fazer sacrifícios. Se quisermos que a cidade de Deus, o reino, fique em primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios para agradar a Deus, assim como Abraão. Veja o exemplo de um irmão chamado Bill Walden. Em 1942, Bill estava quase se formando em engenharia em uma universidade dos Estados Unidos quando começou a estudar com as Testemunhas de Jeová. Um professor conseguiu um emprego para quando Bill se formasse, mas ele recusou. Bill explicou para o professor que queria dedicar mais tempo no serviço a Deus, em vez de seguir uma carreira como engenheiro. Depois de pouco tempo, Bill foi convocado para o serviço militar. Ele respeitosamente se recusou a participar e, como resultado, foi multado em $10.000 e condenado a 5 anos de prisão. Bill foi liberado depois de 3 anos. Mais tarde, ele foi convidado para cursar a escola de Gileade e serviu como missionário na África. Depois, Bill se casou com Eva, e eles tiveram de fazer sacrifícios para servir juntos na África. Com o tempo, eles tiveram de voltar para os Estados Unidos para cuidar da mãe de Bill. Resumindo sua história de vida, Bill disse: fico muito emocionado ao pensar no grande privilégio de ser usado por Jeová por mais de 70 anos. Sempre agradeço a ele por ter me orientado a escolher a melhor carreira. Será que você está disposto a fazer do tempo integral sua carreira? A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 13 diz: Bill Walden estava disposto a fazer sacrifícios e foi abençoado por Jeová. Parágrafos 14 e 15. O que você aprendeu com a história do casal Apostolides?
Não espere que sua vida seja livre de problemas. O exemplo de Abraão nos ensina que até mesmo aqueles que dedicam a vida toda no serviço a Jeová precisam lidar com problemas. Veja como isso aconteceu com Aristóteles Apostolides. Ele se batizou em 1946, na Grécia, e em 1952 ficou noivo da irmã Helene, que tinha os mesmos alvos que ele. Mas Helene ficou doente e foi diagnosticada com um tumor no cérebro. O tumor foi removido, só que alguns anos depois do casamento, o tumor voltou. Os médicos operaram Helene, mas ela ficou parcialmente paralisada e com problemas na fala. Ela continuou zelosa apesar da doença e da perseguição do governo na época. O irmão Aristóteles cuidou da esposa por 30 anos. Durante esse tempo, ele serviu como ancião, trabalhou em comissões de assembleias e ajudou a construir um salão de assembleias. Daí, em 1987, Helene se machucou em um acidente enquanto estava pregando. Ela ficou em coma por 3 anos, depois faleceu. Aristóteles resumiu a história de vida dele da seguinte forma: no decorrer dos anos, situações provadoras, problemas difíceis e imprevistos têm exigido um montante incomum de tenacidade e perseverança. No entanto, Jeová sempre me tem dado a força necessária para superar esses problemas. Jeová ama muito aqueles que, mesmo enfrentando dificuldades, fazem tudo o que podem por ele. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 14 e 15 diz: Helene e Aristóteles Apostolides sentiram que Jeová os fortaleceu. Parágrafo 16. Que bom conselho o irmão Nor deu para sua esposa. Concentre-se no futuro. Abraão se concentrou nas recompensas que Jeová daria para ele, e isso o ajudou a lidar com os desafios. A irmã Audrey Hyde também tentou se manter positiva apesar dos problemas. Seu primeiro marido, o irmão Nathan Nor, morreu de câncer e seu segundo marido, o irmão Glenn Hyde, teve de lutar com o Alzheimer. O que a ajudou foi uma coisa que o irmão Nor disse a ela apenas algumas semanas antes de falecer. Nathan me lembrou: depois da morte, nossa esperança é certa e nunca mais teremos de sofrer. Então ele me recomendou: olhe para frente, para a sua recompensa. E disse mais: mantenha-se ocupada, procure usar sua vida fazendo algo pelos outros. Isso a ajudará a encontrar a alegria de viver. Sem dúvida, o conselho de se manter ocupado ajudando outros e de se alegrar na esperança é muito útil. Romanos 12:12. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: Audrey Hyde continuou positiva por se concentrar no futuro. Parágrafo 17a. Por que temos bons motivos para nos concentrar no futuro? B. De que maneira aplicar Miqueias 7:7 vai nos ajudar a ser abençoados no futuro? Hoje nós temos mais motivos do que nunca para nos concentrar no futuro. As coisas que estão acontecendo no mundo não deixam dúvida de que estamos no fim dos últimos dias deste sistema de coisas. Em breve, não precisaremos mais esperar que a cidade com verdadeiros alicerces governe toda a terra. Receberemos muitas bênçãos. Entre elas, a alegria de ver pessoas que amamos voltar a viver. Nessa época, Jeová vai recompensar a fé e a paciência de Abraão por trazê-lo de volta à vida na terra junto com sua família. Será que você vai estar lá para recebê-los? Você pode estar se imitar o exemplo de Abraão. Então, esteja disposto a fazer sacrifícios pelo reino de Deus. Continue tendo fé, apesar dos problemas. E aprenda a esperar com paciência em Jeová. Miqueias 7:7 diz: Mas quanto a mim, ficarei vigilante esperando por Jeová. Esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. O que você acha? O que é a cidade que Abraão aguardava? Que desafios Abraão enfrentou? Como podemos imitar o exemplo de Abraão?
Cântico 74. A canção do reino. Fim do artigo.